Olá, prezado aluno, prezada aluna. Estamos aqui então para dar continuidade à nossa disciplina de Direito Internacional Privado e hoje vamos falar sobre a unidade 2. Vamos rodar a vinheta? Muito bom ter você aqui novamente. Espero que você esteja gostando do curso. O nosso tema hoje, como não podia deixar de ser, é extremamente interessante. Estaremos abordando então a parte mais prática do direito internacional privado, né? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desta aula. Você vai ter contato com a parte prática, como eu já falei, e ao final da aula você deverá estar apto, então, a interpretar e dominar as regras para a aplicação da legislação estrangeira e a compreender as bases do comércio internacional e dos métodos alternativos de solução de controvérsias. Vamos lá, então? Bom, conflito da lei no espaço e o elemento de conexão. Primeiro tema que a gente vai abordar nesta aula. Uma coisa bem interessante para a gente tentar entender é que existem situações que envolvem mais de uma jurisdição, né? Como, por exemplo, essa. Júlia nasceu no Brasil. Marcelo nasceu na Austrália. Os dois se casaram nos Estados Unidos da América. O casamento não deu certo. Marcelo e Júlia se separaram e a Júlia agora está entrando com um pedido de partilha de bens na jurisdição brasileira. Como é que o direito deve encarar esta questão? Como é que se resolve? O que você arriscaria? A gente usa a lei da Austrália, a lei do Brasil ou a lei dos Estados Unidos? Esse é o papel principal daquilo que a gente chama de elemento de conexão. Vai ajudar a esclarecer como se resolve uma controvérsia deste nível. Percebe-se claramente que existe um conflito da lei no espaço. São 3 jurisdições que estão envolvidas no conflito. A do Júlio, do Marcelo e a do local que eles casaram. E fica uma dúvida, qual é a lei que a gente vai aplicar? Qual é o foro que seria o foro certo para que se fosse proposta a demanda ou a decisão que pode solucionar essa pena? Ou a gente vai aplicar a lei nacional ou a lei estrangeira? A verdade é a seguinte: a jurisdição brasileira ela tem a competência para dizer, então, qual é a lei que vai ser aplicada se esse caso for proposto na nossa jurisdição. E ela vai ter que solucionar a pena. Então entram os elementos de conexão, que são basicamente normas constituídas pelo direito internacional privado, que vão indicar o caminho, o direito aplicável a determinadas situações jurídicas que podem estar conectadas por mais de uma jurisdição, né? Então, esses elementos centrais dos elementos de conexão são os elementos da conexão da norma, que na verdade se dividem em elementos de contato, de vínculos de ligação, e o objeto da conexão da norma, que são exatamente a matéria sobre o que vai versar, né? Como, por exemplo, se fosse uma situação que envolvesse a propriedade de um imóvel, nós estaríamos falando, então, de bens reais, né? Estaríamos falando de direito de propriedade. E qual seria o caminho, qual seria a regra de conexão, qual seria o elo entre essas duas jurisdições que pudesse estar ocorrendo, né? Seria, então, o lugar de onde está situado o imóvel. Então, veja bem, temos a matéria, né, o direito de propriedade, e temos o local, né, temos a maneira de se resolver. Qual será? Vai ser pelas nossas regras aqui, de uma jurisdição no qual não está situada o imóvel, ou vai ser pelas regras? Então, isso é que faz o elemento de conexão.
E existe, então, uma coisa que se chama processo de qualificação, que é exatamente nós pegarmos a matéria, nós pegarmos a controvérsia que vem, então, é trazida à luz da jurisdição brasileira, né? E o processo é da seguinte forma: se classifica-se, então, a relação jurídica dentre as categorias jurídicas que existem, né? O que inventário, direito de propriedade, separação, divórcio, né? Vê, então, qual é a sede jurídica pelo que determina a nossa jurisdição. E aí aplica-se o direito vigente na sede jurídica, daquela, digamos, daquela questão, daquela controvérsia. Esse é o chamado processo de qualificação. Escolha dos elementos de conexão de uma norma indicativa de DIPRE varia de estado para estado. Não existe uma regra de DIPRE que seja uniforme, uma convenção internacional de DIPRE que vai dizer as regras uniformes para todas as jurisdições. Cada jurisdição tem a liberdade, de acordo com as suas tradições, com a sua política de legislação, de dizer como é que vai ser aplicado as questões que envolvem elementos de estrangeidade que sejam trazidas, sejam colocadas à apreciação da jurisdição. Bom, vamos fazer então uma divisão, porque os elementos de conexão eles são separados por classificação específica, né? Nós temos vários elementos de conexão. E a primeira classificação das conexões são as conexões pessoais. Os elementos de conexão que são fundamentados na pessoa, né? Por exemplo, pode-se resolver um problema pela nacionalidade de algum dos litigantes ou da pessoa jurídica, né? Pode ser resolvido um problema pelo domicílio, pode ser resolvido um problema pela origem ou pela própria religião. Algumas jurisdições existem na própria Constituição normas religiosas. Vou dar o exemplo da Constituição libanesa, que prevê a divisão dos poderes, por exemplo, entre xiitas, sunitas e cristãos maronitas. Isso está na Constituição, né? Então, existem muitas constituições, principalmente na área do Oriente Médio e da Ásia de maneira geral, que colocam regras dentro da sua jurisdição que são voltadas à religião. Bom, o artigo 7 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro esclarece sobre a utilização do elemento domicílio. Está tendo uma certa prioridade em detrimento do elemento da nacionalidade, tá? Principalmente por questão de globalização, né? da necessidade de ter um dinamismo nas relações, né? Vamos ver agora as conexões reais. Elementos de conexões reais são aqueles que são fundamentados no local da coisa, né? Isso diz respeito à propriedade de bens móveis e imóveis. Por exemplo, você tem alguns bens que você precisa, você sai de uma determinada jurisdição e vai para outra, esses bens vão te acompanhando. E de repente você tem alguma pendenga que está relacionada a um desses bens móveis. Como é que vai ser resolvido? Qual vai ser a lei? Vai ser a lei de onde o bem estava? Vai ser a lei de onde o bem vai estar? E da mesma forma, se você tem uma questão que trata de um bem imóvel, se a questão for colocada numa jurisdição na qual não está localizado o bem imóvel, como é que essa questão vai ser resolvida? Vai ser resolvida pelas regras de direito interno daquela jurisdição onde foi proposta a ação? Vai ser resolvida pelas regras de direito de onde está localizado o bem? Então, isso é a conexão real. O artigo 7, 8, 9 e 10 da LINDB, né? Vai carinhosamente chamar, esclarece sobre a utilização do elemento relativo ao local do bem móvel e imóvel. Aí vamos ter atenção para a observação do artigo 12 para os bens imóveis. Depois vocês deem uma olhada lá. Bom, e o que são as conexões formais? O que são os elementos de conexões formais? Os elementos de conexões formais estão fundamentados no ato jurídico, nas circunstâncias do negócio, né? Você tem um negócio jurídico que deve ter forma prescrita em lei, deve ter validade, e ali ele vai ser feito em determinado local,
vai ser constituído em determinado local? Como é que o vínculo foi constituído, onde ele foi assinado, onde ele efetivamente iniciou a sua vigência? Então, tudo isso vai ser considerado dentro das conexões formais. E aí vem o artigo 9 da LINDB, que esclarece sobre a utilização do elemento relativo ao ato jurídico. Lá fala sobre o local da constituição, o local da execução, né? E nesse caso, o local da constituição tem primazia sobre o local da execução, de acordo com a nossa lei brasileira. E agora vamos falar sobre uma coisa muito interessante que está muito em voga, apesar de não estar ainda regulamentado na nossa lei de introdução ao direito brasileiro. Que são os elementos de conexão que dizem respeito à vontade, à autonomia da vontade, que são colocadas em vários contratos. Né? Contratos nacionais com aspectos internacionais, contratos estrangeiros, depois vocês vão ter uma noção da diferença entre contrato estrangeiro e contrato internacional. Então, na maioria desses contratos, existe uma colocação de eleição de foro, dizer qual é a lei que vai resolver as questões controversas que surgirem em relação àquele contrato. Ou seja, a vontade, a autonomia da vontade das partes tem a supremacia, né, na solução dessa questão. Ainda, como eu falei, não está regulada ainda pela nossa lei de introdução, mas é garantida pelo artigo 5º da Constituição, item 2, e também por diversas convenções internacionais e também pela lei de arbitragem brasileira. Bom, uma coisa que é interessante, apesar de existirem esses elementos de conexão que vão dizer quais são as jurisdições que seriam aptas a resolver, então, qual seria a eleição da lei que resolveria a controvérsia, existem limites para a aplicação de direito estrangeiro no Brasil. Não se aplica sobre qualquer tema e sobre qualquer matéria. A aplicação direta ou indireta do direito estrangeiro poderá ser afastada pelos julgados se presente alguns motivos excepcionais estabelecidos pela lei de fórum. São aqueles que rompem com a ordem jurídica estranha, autorizando o juiz a aplicar apenas e tão somente a legislação local. Trata-se de motivos ligados à salvaguarda dos interesses fundamentais do Estado e dos seus cidadãos. Enquanto os elementos de conexão são aqueles que ligam as normas de um país com o outro, o que vai se estudar agora são os fatos que interrompem essa ligação. Existem fatos, que se ofenderem a ordem pública, os bons costumes, se forem ofensivos ao que o Brasil acredita que seja ofensivo aos interesses nacionais, esses contratos não são celebrados. Eu vou dar um exemplo hipotético. Vamos supor que se celebre um contrato, né? Você uma firma brasileira vai celebrar um contrato com uma empresa estrangeira para produzir armas de destruição em massa, né? Porque as armas de destruição em massa estão em moda no mercado negro internacional, então aí há algum tipo de controvérsia em relação a esse contrato, você traz isso para a jurisdição nacional, e é claro que isso não será de maneira nenhuma considerado, né, como apto a produzir efeito, visto que o Brasil tem ligado a várias convenções, principalmente a da OPAC, que preconiza o banimento total desse tipo de armamento. Então não existe de maneira nenhuma empresa nacional a possibilidade de entrar num contrato internacional de produção de armas de destruição em massa. Isso aí estaria afetando até a própria segurança nacional e os interesses nacionais e a ordem pública. Bom, então quais seriam então os limites para a aplicação do direito estrangeiro? Os principais, né? A ordem pública, como eu acabei de falar, limita a aplicação do direito estrangeiro em função de razão de Estado, né? Em função, a lei não será aplicada se afrontar a ordem pública. Se for uma lei que algum país que permita a produção de armas de destruição em massa, não vai ser aplicada aqui jamais. Bom, artigo 17, então, da lei de introdução, diz o seguinte: as leis, atos e sentenças de outro país
bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem soberania nacional, ordem pública e os bons costumes. A outra limitação também diz respeito à fraude à lei, que são as manobras para alterar deliberadamente a lei aplicada a um caso concreto. Como, por exemplo, você adquirir rapidamente uma outra nacionalidade, mudar de domicílio intempestivamente para tentar se livrar de alguma ação que possa te atingir nessa esfera do direito internacional privado, né? Dessa forma, ele tenta alterar ardilosamente o elemento de conexão que seria aplicado, ou domicílio, a nacionalidade. Na verdade, o direito brasileiro trata isso como um abuso de autoridade, né? Em regra, o ato para alteração é lícito. Como, por exemplo, o elemento pode ter feito licitamente a aquisição de uma nova nacionalidade ou e morar em outro domicílio. Isso é uma coisa lícita. Mas a intenção disso é que não é. Porque você vai estar burlando, né, já algum tipo de controvérsia que já está em curso, né? Então, o que acontece? Você escolher uma lei mais benéfica para você, para uma situação, não é ilícito. Você não pode fazer isso durante o curso de um processo, para se livrar da aplicação dessa lei. A fraude da lei, a lei vai afastar a aplicação da lei estrangeira, mas não vai anular o ato praticado sobre outra jurisdição. Isso é muito importante vocês entenderem, né? Você, se tiver alguma situação que venha parar no direito brasileiro para aplicação de uma situação que houve fraude, né, o direito brasileiro simplesmente não vai aplicar aquela lei porque o elemento de conexão foi burlado. Mas ele também não pode, de maneira nenhuma, anular os atos que foram realizados fora da sua jurisdição. Tá? Agora vamos ao reenvio. Na verdade, o reenvio é um modo de interpretação do dito que substitui a lei nacional pela estrangeira, desprezando totalmente os elementos de conexão, apontando para a ordem nacional, para dar preferência ao indicado pela lei alienígena. Então, de ofício, você remete a situação a outra jurisdição, independente de análise ou não, se o elemento de conexão está dizendo que é sua ou não. Isso pode ser, então, desculpa, o termo aqui está quente. Isso está no artigo 16 da lei de introdução. Quando os termos do artigo precedente houver aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista a disposição dessa sem considerar qualquer remissão. Existe, então, o reenvio, que é considerado reenvio de primeiro grau, e reenvio de segundo grau. Vou passar rapidamente a tentar explicar. Reenvio de primeiro grau, o juiz simplesmente rebate a situação, né? O juiz de A simplesmente remete a situação para B, né? E o juiz de B, pela regra, ele tem que remeter novamente a situação para A. É um bate e volta, né? Então, isso aí é resolvido de uma forma mais simples, né? A aceita essa nova remissão e aplica a lei do Foro Nacional. E a outra situação seria quando nós tivéssemos, por exemplo, uma situação onde existe uma nacionalidade, né, um local de nacionalidade, uma jurisdição, um domicílio em outra jurisdição e um fato jurídico ocorrido em outra jurisdição. Então, temos 3 jurisdições. Isso é um pouco mais complexo, mas as formas de solução também são mais variáveis, né? Temos múltiplas soluções. Bom, o DIP estabelece as regras processuais que são necessárias para a resolução de questões como os elementos da externidade. Agora nós vamos falar então da competência internacional da justiça brasileira. O processo civil internacional tem por objetivo regular as situações processuais com contratos internacionais. Trata da regulação de conflitos internacionais de jurisdição, aí incluídas as questões de competência internacional e unidade de jurisdição, determinando as condições para o reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras, bem como a realização de uma jurisdição, atos processuais de interesse em outra jurisdição. Na verdade, a legislação brasileira
ela vai, de alguma forma, determinar a competência concorrente e exclusiva para processar e julgar as ações. Nos casos que envolverem competência exclusiva, né, exclui-se, então, a legislação de estados estrangeiros. Tá? Os artigos 21 e 22 do novo Código de Processo Civil estabeleceram concorrência internacional do Brasil. Ali nós podemos ver que no artigo 21 fala sobre a competência em julgar as ações nas quais o réu, em qualquer que seja a sua nacionalidade, tiver domiciliado no Brasil tiver que ser cumprida a obrigação, o fundamento seja fato ocorrido, ato praticado. Né? No artigo 22, então, fala ainda que compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações de alimentos, quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil, quando o réu não tiver vínculos no Brasil, posse de propriedades e bens, decorrente de relações de consumo. E o artigo 88 do antigo CPC também trazia, né, essa situação da concorrência exclusiva e concorrente, e da competência exclusiva e concorrente, mas agora nós estamos na vigência do Código de Processo Civil de 2015. Bom, como é que são então feitas as questões de aplicação de prova? Como é que se faz prova nessas situações jurídicas que envolvem elemento de estranheidade? Você tem que definir pelo direito internacional privado qual seria a jurisdição ou a regra ou a lei que fosse solucionar essa questão. Os conflitos que são relacionados à arguição de provas nesses processos podem ser solucionados tanto pela observância do direito comparado, você vê como é que como é que o costume e a prática internacional em relação àquela produção de provas, ou também por assinatura de mecanismos de cooperação. Você pode ter uma situação de cooperação onde facilita esse trâmite de provas em determinados processos. O artigo 3 da Lei de Introdução fala o seguinte: a prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir. Não são admitidos nos tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem invoca a prova do texto da vigência. Né? Se o juiz não conhece a lei que está sendo invocada, quem está invocando tem que provar que ela existe. Tá? E o ônus dessa prova é da jurisdição, deixa eu ver aqui, é da jurisdição de onde ela foi produzida, de onde ela tem que ser produzida. Né? A prova dos fatos ocorridos no país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e quanto aos meios de produzir. Tá? O tribunal não vai, então, admitir uma prova que ele não conheça. Acabei me enrolando aqui no texto da lei. Para que um ato decisório de autoridades estrangeiras... Agora vamos falar rapidamente sobre a homologação de sentença estrangeira. Para que um ato decisório de autoridade estrangeira, né, seja ele uma sentença, uma decisão ou uma lei, produza efeitos em solo nacional, ele tem que ser homologado. Ele passa por um processo de homologação de sentença estrangeira. Fora isso, ele não tem validade nenhuma. Por quê? Porque simplesmente aqui nós temos a jurisdição e temos uma coisa chamada soberania nacional, né, que nos dá, então, a possibilidade de aplicar o nosso direito para problemas que nós acreditamos que sejam resolvidos no nosso direito. Então não existe de ofício você arguir uma lei, né, ou uma decisão que foi tomada numa jurisdição fora para que ela produza efeitos aqui. Para isso ela tem que passar por um processo de homologação que seria praticamente uma maneira de você torná-la legítima e legal dentro da nossa jurisdição. E aí o que fala o artigo 961 do CPC? A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou com a concessão do exequatur às cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário de lei ou tratado. Se você assinou algum tratado que diz
que determinadas sentenças sobre determinadas matérias podem ser executadas automaticamente aqui em solo nacional, aí a gente tem uma exceção a essa regra. Bom, o que a Lei de Introdução do Direito Brasileiro fala, então, no seu artigo 15, sobre a homologação dessas sentenças? Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, que reúne os seguintes requisitos: haver sido proferida por um juiz competente, terem as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia. Então, você tem uma verificação também da forma que o processo foi concluído, né? Ter passado em julgado e estar revestido das formalidades necessárias para execução no lugar. Então, aqui, não pode ter mais nenhum recurso. Ela transitou em julgado, acabaram todos os recursos, ela está apta, então, para produzir efeitos aqui. Está traduzida, que é importantíssimo, a tradução juramentada, né? Que são aqueles intérpretes que são autorizados a traduzir, e essa tradução está apta a gerar efeitos jurídicos. E ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Aí vem uma diferença que você precisa prestar atenção. Aqui fala na linha o Supremo Tribunal Federal, mas a Constituição, no artigo 5.1i, fixou competência para o STJ. Então, o que vale atualmente é a competência do STJ nesta matéria. E vamos ver quais são as diferenças, para você não confundir na sua cabeça: homologação e execução. Homologação é aquele ato, aquele requisito que o ato jurídico, a sentença, a lei ou a decisão estrangeira vai passar para que ela possa produzir efeitos aqui. A execução não. A execução já é o ato, né, de se executar o que foi decidido, né? Agora, essa execução ocorre perante um juiz de primeira instância, conforme o artigo 965 do CPC que nós acabamos de ler. Mas, na verdade, a sentença que vai ser executada, se ela não está prevista em nenhum tratamento especial, ela tem que ter também um processo de homologação observado, né? Bom, acabamos de ler sobre esse artigo, não vou ler. Ah, não, está aqui. Norma 5. Nós lemos outro artigo, norma 64, norma 66 lá em cima, não me lembro. O cumprimento da decisão estrangeira far-se-á perante o juízo federal competente, a requerimento da parte, conforme as normas estabelecidas para o cumprimento da decisão nacional. Parágrafo único. O pedido de execução deverá ser instruído com cópia autenticada da decisão homologatória, tá? Ou do exequatur, conforme o caso. Tá bom? Então tem que ter a cópia da decisão homologatória. Passou pelo processo de homologação. Bom, ainda sobre sentença e homologação. Assim, observamos que a sentença estrangeira é um caso especial, que você precisa também guardar, que é importante. A sentença estrangeira de divórcio consensual foge à regra de homologação pelo STJ e a execução da Justiça Federal. Isso porque, nos termos do artigo 961, 5º do CPC, a sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, ela pode ser diretamente averbada no respectivo ofício de registro civil de pessoas naturais, nos termos do provimento tal aí que está na sua tela, 53, 16 de maio de 2016, da Corregedoria Nacional de Justiça. Vamos falar agora sobre contrato internacional. Contrato internacional na doutrina jurídica, de maneira geral, é aquele contrato que contém um elemento de estranidade, que conecta a relação do negócio a mais de uma jurisdição, tá? E o contrato internacional, no aspecto de comércio exterior, é aquele que envolve fluxo internacional de mercadorias. Essas duas designações são reconhecidas pelo nosso direito, tá? Aí nós temos que falar agora novamente sobre o princípio da autonomia da vontade, porque ele é muito importante na confecção, né, e no estabelecimento desses contratos internacionais. O artigo 9, na verdade, para qualificar e reger as regras, as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituir, né? Esse é o artigo 9 da Lei de Introdução. Parágrafo 1º. Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo
de forma essencial, será observada admitida as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída. Isso é a forma geral, né, de se remeter à solução de controvérsias que envolvam contratos internacionais. Mas existe a questão da autonomia da vontade, né? Vamos ler rapidamente o que fala essa passagem. O princípio da autonomia da vontade, que tem por base o elemento de conexão da lei voluntária, determina que os pactuantes podem celebrar os seus interesses na natureza particular com autorização para elaborar novas formas, modelos, cláusulas e modalidades contratuais com fundamento nas normas de direito internacional privado. Dentro dessa perspectiva, as partes podem escolher a norma jurídica aplicável. Ou seja, você pode ter um contrato que tem lá uma cláusula de eleição de foro. Então ali já vai estar, você não precisa se preocupar se houver algum tipo de controvérsia em relação àquele contrato, o direito nacional não vai precisar se preocupar com elemento de conexão, com elemento de extraneidade, porque lá vai estar dizendo as questões controversas relacionadas a esse, fica eleito o fórum do Distrito Federal para as questões controversas relacionadas a esse presente contrato. Pronto, está resolvido. Isso vai ser feito como? Com autonomia de vontade. Ou seja, é um respeito que o direito tem que ter, principalmente quando envolve contratos. Nos polos existem particulares, né? Ou pessoas jurídicas, que não sejam pessoas jurídicas públicas, mas pessoas jurídicas privadas. Então isso tem que ter esse respeito pela autonomia da vontade. Tá? Mais à frente nós veremos que pode vir até cláusula de arbitragem no contrato, que fica até mais fácil de se resolver as questões. Vamos falar mais à frente sobre isso. Bom, aqui tem uma diferença sobre contratos nacionais e contratos internacionais. Né? O contrato nacional está no único contexto cultural, uma mesma prática empresarial e comercial, o ordenamento jurídico é sempre nacional, única legislação em regência, única jurisdição, né, competente e a competência interna. Estamos falando de contratos nacionais que não possuem elementos de extraneidade, que não remetem a relações jurídicas que podem trazer jurisdições internacionais, jurisdições estrangeiras para dentro do contrato. Tá? Os contratos internacionais, por sua vez, são duas ou mais culturas, diferentes práticas comerciais e empresariais, são duas jurisdições, cada jurisdição tem a sua maneira de comercializar as coisas, de fazer os seus negócios, né? As práticas são genuinamente internacionais, né? Por isso é que tem o que nós vamos falar sobre a interconterms, que são os termos, né, internacionais comerciais, dois ou mais ordenamentos jurídicos, multiplicidade de legislações, regras de DIP, regras uniformes, multiplicidade de jurisdições. Então é o seguinte, existe esse conjunto de definições comerciais que são padrão, né? Que, na verdade, são cláusulas padrão, que são empregadas principalmente em contratos comerciais internacionais, que tem por finalidade definir o modo preciso das obrigações contratantes nessas transações. Então já são cláusulas previamente estabelecidas, são cláusulas padrões que entram nos contratos para dar uma maior segurança jurídica aos termos desse contrato. Bom, existem algumas cláusulas que são especiais e a gente tem que ter mais atenção quando se fala de um contrato internacional, dentro do âmbito do comércio internacional. A cláusula de eleição de foro, os efeitos do tempo, né? Tem que ser considerado, né? Que, principalmente nesse mundo globalizado, as coisas acontecem com uma velocidade muito grande, então você tem que ter essa preocupação, né? Para não ter que depois arguir uma cláusula de imprevisibilidade, o princípio da imprevisibilidade, e tentar mudar o contrato. Você tem que ter essa atenção. Também com o risco que envolve, sempre envolve um risco, de fazer um contrato internacional que envolva mais de uma jurisdição, a questão da moeda, da valorização, da desvalorização. Então isso tudo tem que ter uma certa atenção. O artigo 63 da Lei de Introdução diz o seguinte: as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o fórum onde será proposta
a ação oriunda de direitos e obrigações. É a eleição de foro. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumentos escritos e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Não pode ser uma cláusula geral de eleição de foro para um negócio, né? E que abarca vários negócios jurídicos. Aí fica difícil. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Tá? Antes da citação da cláusula de eleição de foro, se ela for abusiva, ela vai ser reputada como ineficaz. Né? Agora vamos falar rapidamente de arbitragem. Vamos falar de arbitragem. Né? Arbitragem é uma forma antiga de solução de conflitos, né? Fundada no passado. E tem também origem na vontade das partes submeterem a sua decisão a um determinado sujeito, né? De algum modo exerça fonte de influência. Quando eu falo sujeito, pode ser um ou um grupo de pessoas. Né? Pode ser um sujeito, né? Múltiplo. Né? Assim surge a arbitragem figurando como árbitro. Então você vai ter, nessa situação da arbitragem, duas partes que estão em litígio com uma determinada controvérsia e uma parte que está ali no meio, que ela é isenta, ela é neutra e ela vai tentar ajudar a solucionar essa controvérsia. Aqui são alguns tratados que o Brasil é parte e que falam sobre arbitragem, né? Protocolo de Genebra de 23, Convenção de Nova York sobre o reconhecimento e execução de sentenças, Convenção Interamericana sobre a Arbitragem Comercial Internacional, Convenção Interamericana sobre a Eficácia Extraterritorial das Sentenças e Laudos e Acordo sobre a Arbitragem Comercial Internacional do Mercosul. Bom. O efeito positivo agora vamos falar o seguinte, as partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem. A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em contrato se comprometem. Então, essa cláusula compromissória ela é muito importante, porque ela figura no contrato, né, de comum acordo entre as partes, e ela já vai trazer, então, que a solução de controvérsias vai ser feita pela arbitragem. Né? O efeito positivo dessa cláusula compromissória é a possibilidade das partes recorrerem ao judiciário pela via da ação sumária, conforme o artigo 7º, para constituir por sentença a convenção de arbitragem. Se houver cláusula arbitral em um contrato em uma das partes, se houver cláusula de contrato e uma das partes convocada pela outra por meio de comunicação se recusar a participar da arbitragem, a parte que convocou pode instaurar um procedimento judicial para obrigá-la a firmar o compromisso arbitral. Então, se tem uma cláusula de arbitragem, a primeira vantagem, você tem um rito sumário, né, para você recorrer à convenção de arbitragem por sentença. Tá? Agora, se você tiver você está num polo do contrato, a outra parte também assinou o contrato e aceitou na época da assinatura a cláusula de arbitragem. E aí surgiu o problema, aí você cita aquela parte para o compromisso arbitral, né? Entrar no compromisso arbitral, de aceitar a arbitragem. Se ela se negar, você pede em juízo que o juiz determine que ela vá, porque ela assinou um contrato que tem uma cláusula de arbitragem. Pacta sunt servanda. Né? O homem é escravo do pacto. Não pode depois falar que não quer. O direito não alcança quem dorme. Você já deve ter ouvido falar disso várias vezes, né? Imagina eu com esses cabelos brancos. Bom, além da cláusula compromissória, que compreende o engajamento das partes à arbitragem, há o compromisso arbitral, que é um documento por meio do qual são concedidos poderes específicos a um julgador ou a um colegiado. O documento arbitral já concede o poder específico, né, para o julgador e para o colegiado, o estabelecimento local de julgamento, além do procedimento a ser adotado, uma coisa mais completa do que a cláusula arbitral. Bom, vamos falar agora da sentença arbitral. Né? A sentença arbitral, pelo artigo 34 da Lei de Introdução, diz o seguinte: a sentença arbitral estrangeira será reconhecida e executada no Brasil de conformidade com os tratados internacionais, com eficácia no ordenamento jurídico interno e, na sua ausência, estritamente de acordo
com os termos desta lei. Parágrafo único. Considera-se sentença arbitral estrangeira que tenha sido proferida fora do território nacional. Então, vamos falar sobre a diferença entre uma sentença arbitral internacional e a sentença arbitral estrangeira. A sentença arbitral internacional é uma sentença que é proferida aqui na jurisdição nacional e que tem efeitos, elementos que conectam a uma outra jurisdição. Por isso ela é chamada de internacional, mas na verdade ela é proferida na jurisdição local. Já a sentença estrangeira, ela é proferida em outra jurisdição, você lembra? Passa pelo processo de homologação competente, aqui da nossa jurisdição, né? E tem que ser cumprida aqui. Então não caiam em pegadinha. A diferença então entre a arbitral nacional doméstica, ainda que internacional, e a sentença estrangeira é importante em face dos requisitos para a sua eficácia no Brasil, né? Isso porque, nos termos do artigo 35, a sentença estrangeira deve ser homologada. Por isso que é importante você ver se uma sentença ela é internacional ou se ela é estrangeira. A internacional não precisa ser homologada, por quê? Porque ela foi prolatada aqui na nossa jurisdição. Já a estrangeira precisa. Por quê? Porque foi prolatada em uma outra jurisdição e se propõe a fazer efeitos aqui na nossa jurisdição. Bom, vamos falar então dos últimos modelos. Nós estamos falando aqui dos métodos alternativos. Acabei atropelando aquele título ali, vocês me perdoem, mas estamos falando, desde que começamos a falar arbitragem, sobre os métodos alternativos de solução de controvérsias. Caiam para cá. Agora vamos falar sobre os últimos dois métodos, né? Que é a mediação e a conciliação, que são muito parecidos, entretanto, tem diferença que pode fazer aí ter um reflexo jurídico, né? Na mediação, o mediador é imparcial, né? E a diferença está exatamente na figura da pessoa que estará no meio daquela relação jurídica controversa. Tá? Então, na mediação, o mediador é imparcial e neutro e somente contribui para facilitar a solução da controvérsia entre as partes. Ele não apresenta a proposta, ele não tenta influenciar a negociação, é o verdadeiro múmia. Fica ali só com o olho para lá e para cá, né? Só para praticamente dar legitimidade ao processo, mas não tem a autonomia de tentar se meter, né? Ele tenta facilitar a solução da controvérsia sem entrar no problema de fato, propor algum tipo de caminho. Tá bom? Já na conciliação, o conciliador propõe uma solução promovendo um ajuste. Ele tem autonomia para, como conciliador, falar: poxa, você não acha melhor fazer isso, fazer aquilo? Né? Na mediação, o cara fica ali, o máximo que ele pode fazer: não, vamos tentar de uma outra forma? Não, você acha que isso é razoável? Né? E fica ali tentando apaziguar os ânimos. Já na conciliação, ele é mais proativo. Né? Em vez de ficar só de múmia ali, não, para, deixa disso, ele vai propor: você não acha que se a gente fizesse dessa forma não ficaria legal para você? E você concorda? Vamos tentar fazer assim? Vamos tentar fazer. Então, é uma terceira cabeça pensante. Né? Não é só um árbitro de vale tudo. Né? O árbitro de vale tudo fica só ali no meio. Né? Na hora que o pau come, né, o cara vai matar o outro, ele se mete no meio, né? Mas ele não pode chegar para um cara: bate daquele jeito aí, que você vai. Ou então ele chega para o outro: olha, tá te batendo muito abaixo na cintura, né? Força um pouquinho que eu vou forçar uma falta aqui para você. Não pode. Já o mediador, já o conciliador, se fosse um árbitro de vale tudo, ele podia falar: vem cá, vocês não acham melhor vocês pararem de ficar se agarrando, se batendo, se mordendo aí, e a gente sair para tomar uma cerveja? Pronto, estaria resolvida o vale tudo, ninguém se machucava e estava tudo bem. O cara ia ganhar a solução de conciliador do ano, entendeu? Desculpa pela brincadeira, mas só para descontrair. Então, pessoal, aqui nós chegamos ao final da nossa aula, das nossas aulas, né, de Direito Internacional Privado. Terminamos a unidade de ensino 2. O meu incentivo para vocês é que vocês aprofundem, se lancem, mergulhem no nosso material, tá? E tenham a desvergonha de conversar com o professor. Eu estarei esperando para a gente trocar ideias, né?
inclusive sobre o nosso fórum temático, né? Estarei esperando com muita ansiedade. Quero conhecê-los, quero estar junto de vocês e quero realmente ser um elemento que promova uma transformação. Então, com isso, nós vimos aqui nessa aula o conflito da lei no espaço e os elementos de conexão, a competência de jurisdição por meio do processo civil internacional, o comércio internacional, falamos sobre aqueles contratos, né? E agora, no final, que até atropelei o título, é um método alternativo de solução de controvérsias, né? A mediação, a conciliação e o principal deles, mais utilizado, que é a arbitragem. Foi uma satisfação estar com vocês aqui e espero que a gente tenha um período muito bom nessa disciplina de DIP, né? Um grande abraço e a gente se vê.